Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, no vosso podcast que vos faz o update de tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaia, sou o vosso host e esta semana tivemos aí uma campanha muito engraçada, portanto deve haver muita gente que está a ouvir pela primeira vez, bem-vindos. Espero que isto seja de valor para vocês. E vou deixar aí o link para vocês verem a campanha, quem não está a par. Também vou desvendar como é que fiz a campanha, quanto é que tudo me custou, como é que pensei nas coisas, portanto, de onde é que veio esta ideia toda e no que é que resultou. Portanto, têm de ouvir o podcast mais ou menos até ao fim para ouvirem esta parte da campanha. Que temas é que vamos ter aqui? Vamos ter a Perplexity e os deals que eles estão a fazer agora para combater o Search GPT e a Google. A Coca-Cola está com um problema fiscal bastante grande. A Taylor Swift cancelou 3 concertos por causa de um atentado terrorista. Problemas com o Ozempic. Como é que está Portugal a crescer? Estádios e equipas de desporto a terem negócios com estrelas musicais. E entre outras coisas. Portanto, fiquem aí para ouvir e vamos passar a intro. Vamos começar com a notícia da Taylor Swift. Taylor Swift tinha 3 concertos agendados para os dias 8, 9 e 10 de agosto, portanto há relativamente pouco tempo. Concertos esses que foram cancelados após uma ameaça terrorista. A ameaça terrorista, o que era? Foram 3 rapazes que foram presos, um com 19, outro com 17 e outro com 18 anos. E que eram suspeitos de estarem a preparar um atentado terrorista e efetivamente havia provas disso. O governo dos Estados Unidos ou as agências de inteligência dos Estados Unidos comunicaram com as agências austríacas, isto foi em Viena, e invadiram ou fizeram buscas em casa de um dos suspeitos, o suspeito que tinha 18 anos, que entretanto já tinha passado por uma transformação, que tinha teoricamente aderido à ISIS, ao Islamic State, e ele lá tinha material para fazer bombas e tinha facas. Ele depois confessou que o objetivo dele era matar o máximo número de pessoas possível, idealmente, não é idealmente, é aproveitar o facto de nos concertos da Taylor Swift haver sempre malta que está fora do estádio a ouvir a música, ou seja, aquilo tem, acho que eram 65 mil pessoas no estádio, em cada um dos concertos, mais expectável 30 mil pessoas à volta do estádio a ouvir a música. E o objetivo dele era exatamente esse público que estava fora do estádio, porque para dentro do estádio havia segurança. Os suspeitos foram apanhados uns dias antes do concerto, mas como o mandato de captura foi muito próximo da data do concerto, as autoridades não quiseram arriscar e acabaram por cancelar os 3 shows que havia. Não foram adiados, foram mesmo cancelados e, portanto, não vai acontecer, não vai haver shows em Viena e agora os próximos, até para acabar a tour, são 5 em Londres. Londres também já disse que ia apertar um bocadinho mais na segurança, mas pronto, ainda bem que existe um bocadinho esta rede internacional de inteligência. O que mostra também que provavelmente tudo o que vocês fizerem na internet está a ser espiado, ou pelo menos deve haver alguns sites que acionam ali uns alertas nos Estados Unidos, portanto se andarem a investigar coisas ligadas a grupos terroristas, estejam preparados porque depois podem fazer buscas em vossa casa ou algo do género. Não, mas falando a sério, ainda bem que estas coisas acontecem, ainda bem que esta informação existe, mesmo que por um lado seja um bocadinho se calhar uma invasão de privacidade, mas garante a segurança de potencialmente 30 mil pessoas. Acho que não seria esse o número de vítimas. Houve um atentado em 2019, se não me engano, num concerto da Ariana Grande em Londres, e morreram 22 pessoas. Foi o atentado mais extremista dos últimos anos, mais mortífero dos últimos anos no Reino Unido. E portanto acho que seria algo do género, porque era uma bomba feita em casa e facas, e no fundo eles eram miúdos e portanto à partida não seria um bombardeamento como se
como se imaginaria, ou pelo menos que vem se calhar assim a primeira à cabeça. Entretanto, como havia muita gente em Viena para os concertos, a associação ou a entidade responsável pelo turismo em Viena organizou algumas atividades, depois houve algumas lojas também que aderiram para, no fundo, entreter e garantir que as pessoas pelo menos não ficavam muito chateadas de não poderem ver o seu ídolo a atuar ao vivo. Uma delas foi a Swarovski, que ofereceu, ou seja, se as pessoas mostrassem o bilhete, que tinham um bilhete para um dos concertos, oferecia um colar temático da Taylor Swift. Entretanto, eles ficaram sem colares, mas ofereceram descontos a toda a gente e, portanto, também houve ali umas campanhas de marketing associadas ao infortúnio de não haver os concertos da Taylor Swift. Falando assim de marcas gigantescas, a Coca-Cola pode estar num grande problema. Houve um processo instaurado pelo IRS, que é o Internal Revenue Service, que é no fundo a autoridade tributária dos Estados Unidos, ou seja, as finanças lá do sítio, que recolhem os impostos relativos aos lucros e aos salários das pessoas. Literalmente tem a mesma função que as finanças. E estão neste momento a acusar a Coca-Cola no valor de 16 mil milhões de dólares, dos quais 6 mil milhões têm de ser pagos imediatamente e depois os outros podem ser parcelados, de evasão fiscal, num processo que se chama Pricing Transfer, ou seja, traduzido para português, não sei se existe esta tradução, mas é transferência de preço, entre aspas. Como é que isto funciona? O que é que aconteceu? Porque é que isto é relevante? Primeiro, 16 mil milhões de dólares, estamos a falar de 1 ano e meio de lucros, ou seja, nem sequer é receita, é 1 ano e meio de lucros da Coca-Cola que podem ser apagados imediatamente das contas da Coca-Cola e, portanto, é um valor considerável, mesmo para uma empresa muito grande como a Coca-Cola, e provavelmente vai, se o processo cair para o lado do IRS, de certeza que vai afetar as contas da Coca-Cola e o seu stock value e etc. E é uma empresa que muita gente tem nos seus portfólios por ser uma empresa muito sólida e muito antiga, mesmo que não tenha muito crescimento, tem um dividendo interessante. Pronto, mais uma vez, isto não é financial advice e, portanto, não comprem nada ou não tomem decisões nenhumas com base no que eu estou aqui a dizer no podcast, mas sim, vai ter o seu impacto. Mas o que é então este pricing transfer? Como é que isto funciona? Basicamente, a Coca-Cola o que está a fazer é a passar os lucros, em vez de ser para a empresa-mãe, que é a Coca-Cola que está nos Estados Unidos, para as subsidiárias que estão nos sítios onde a Coca-Cola é produzida ou onde a matéria-prima para a Coca-Cola e para as outras bebidas do grupo são produzidas. Vou dar aqui um exemplo, se calhar para percebermos melhor. Imaginando que se calhar antes de dar o exemplo vou dizer que regiões é que isto é que são e se calhar explicar um bocadinho da operação. No fundo, eles têm algumas fábricas em regiões tipo Chile, tipo Irlanda, tipo Brasil, ou seja, sítios em que os impostos são tendencialmente muito baixos para as empresas, portanto os impostos sobre o lucro são muito baixos para as empresas e que, para além disso, têm acesso a recursos que eles precisam. E é aí que eles produzem os concentrados para depois fazerem as bebidas. Ou seja, a Coca-Cola, antes de ser Coca-Cola, é um concentrado de não sei que sabor é que é aquilo, é sabor a cola, não é? Mas tipo um caramelo, uma coisa do género, que depois é engarrafado e é misturado com a água gasificada e pronto, seguem lá aquela fórmula. Mas a produção do concentrado é um dos passos que entra na produção da Coca-Cola e de outras bebidas, tipo a Fanta ou a Sprite, que são assim basicamente os nomes grandes que estão dentro da Coca-Cola. O que acontece é que isso tem custos e estas empresas, não sendo a Coca-Cola, são subsidiárias, portanto, no fundo pertencem à Coca-Cola, mas são empresas externas que prestam serviços à Coca-Cola, apesar de serem do mesmo grupo e, portanto, apesar de pertencerem ou seja, o seu capital pertencer ao grupo da Coca-Cola. Dando um exemplo concreto de como é que este price transfer é feito, vamos imaginar que o processo todo, desde o início, ou seja, desde a apanha da primeira matéria-prima, ou que seja, até a garrafa estar na loja a ser vendida, tem um custo de 1 euro. E que a Coca-Cola mãe vende cada garrafa a 2 euros, não é? Portanto, vamos imaginar que é esta a questão. E que
teoricamente, esse lucro de 1 euro, portanto, se me custa 1 euro e eu consigo vender a 2, existe um lucro de 1 euro, de 100%. E esse lucro teria de ser taxado nos Estados Unidos à taxa de 17,5%, que é a taxa que a Coca-Cola tem pago de, no fundo, entre aspas, IRC. E que dentro desse processo, que custa 1 euro, existem 3 outros processos, para ilustrar. Existe um primeiro processo de criação do concentrado, ou seja, daquele caramelo, no fundo, ou do concentrado de laranja para a Fanta, ou para a Sprite, ou etc. Existe esse primeiro processo, que pertence a subsidiárias, e é feito por subsidiárias da Coca-Cola em regiões como o Egito, o Eswatini, a Irlanda ou o Brasil. E depois há um segundo processo que é o enchimento e que muitas vezes é feito por empresas que não pertencem à Coca-Cola, portanto não são subsidiárias da Coca-Cola. E depois há um terceiro processo que é, vamos dizer, logística e marketing, que é a Coca-Cola mãe, pegar nas garrafas que já estão cheias e colocá-las no supermercado e fazer marketing por cima disso para as pessoas venderem. E normalmente é aí que está a grande margem, não é? E se virmos, esse processo custa 1 euro e depois o resto da margem é mais 1 euro. Ou seja, é aí que está, digamos, o valor que a marca cria e é por isso que eles conseguem vender o produto mais caro do que Coca-Cola marca branca. Não é? Vamos agora também imaginar que cada um desses processos custa 33 cêntimos e que, portanto, todos eles somados dá 1 euro. Cada uma das empresas que faz isso, portanto, as primeiras do concentrado o processo vai-lhes custar menos que 33, depois elas vão ter um lucrozinho, uma margem, e depois vão vender esse processo às empresas de engarrafamento. As empresas de engarrafamento o processo deles vai custar à Coca-Cola mais 33 cêntimos, mas dos quais, desses 33 cêntimos, se calhar há tipo 3 ou 4 cêntimos que são de lucro e de margem. E depois o processo de marketing e logística vai custar à Coca-Cola outros 33 cêntimos e que depois eles conseguem vender a 2 euros e, portanto, têm uma margem muito maior sobre esse processo todo, não é? O que acontece é que, e o que é normal e o que está legislado, é que estas empresas que fazem o concentrado não podem ter margens superiores às empresas que fazem o engarrafamento e que não são, portanto, subsidiárias da Coca-Cola. Ou seja, as margens têm de ser mais ou menos iguais. As margens destas empresas que estão no início da cadeia e são margens relativamente baixas, normalmente. O que acontece é que a Coca-Cola pode fazer aqui uma mudança da margem, não é? Porque se a margem do concentrado for 3 ou 4 cêntimos sobre os 33 cêntimos, atenção, isto são tudo números figurativos, temos aí uma margem de 3 ou 4 cêntimos, não é? Que vai pagar imposto no sítio onde a empresa do concentrado existe. E depois, somando os custos todos, o euro de lucro vai pagar imposto nos Estados Unidos. Se eles conseguirem fazer com que este lucro de euro passe para a empresa dos concentrados e aumentem a margem dos concentrados, eles vão pagar imposto num país onde o imposto é mais baixo. Ou seja, ilustrando isto agora outra vez, eles podem dizer que a empresa de concentrados, em vez de vender o concentrado a 33 cêntimos, vende a 70 cêntimos, dos quais, em vez de serem 3 cêntimos de lucro, ou seja, imaginando que aquilo lhes custa 30 e eles vendem a 33, é 70 cêntimos, dos quais 30 são custos, portanto há 40 cêntimos de lucro, e pagam imposto sobre esses 40 cêntimos, vamos imaginar no Brasil, depois o concentrado que é vendido a 70 cêntimos leva com o custo do engarrafamento, que são mais 33 cêntimos, não é? Portanto fica a 1,03€, aí ninguém mexe porque a empresa não tem nada a ver com a Coca-Cola. Depois ainda há o custo de marketing e logística, que também tínhamos dito que eram mais 33, fica a 1,36€. E depois a margem nos Estados Unidos para os 2 euros já só vão ser 63 cêntimos. E portanto eles vão pagar imposto sobre 63 cêntimos, sendo que a outra parte, os outros 40 cêntimos que faltavam, não é, para o euro da margem total, vão pagá-lo não nos Estados Unidos. E é exatamente isto que o IRS anda à caça. Isto é uma coisa que muitas empresas, principalmente estas multinacionais, conseguem fazer, porque conseguem ter muitas subsidiárias, não é? E o lucro de uma subsidiária é também o meu lucro. Se eu comprar uma empresa e ela der lucro, se a empresa é minha, o lucro também é meu, não é? E, portanto, estas instituições do governo estão a mostrar um bocadinho de força, como vimos no último episódio com a Google, ou seja, para mostrar que não andam a brincar e que não podem fugir ao fisco, ou seja, neste caso não é bem fugir, é mais fazer aqui uma engenharia financeira para pagarem menos impostos nos Estados Unidos. E é isso que eles não querem, eles querem que a malta pague todos os impostos nos Estados Unidos. Mas a Coca-Cola também está confiante, ou pelo menos está hopeful,
acho que é exatamente assim que diz a notícia, que vai ganhar. Eles dos 16 mil milhões puseram de parte só 500 milhões, ou seja, é um valor muito pequenino, de 500 milhões de dólares que eles dizem que aceitam que haja esse desvio, ou que haja essa diferença face ao valor que efetivamente teriam de pagar. Mas pronto, a IRS está mesmo à caça do valor total, ou pelo menos de grande parte do valor total, pois provavelmente aquilo vai acabar com um acordo qualquer, porque 16 mil milhões é mesmo muito dinheiro para a Coca-Cola e pode afetar mesmo a estrutura da empresa. E os Estados Unidos também acho que não querem isso, não querem matar um dos seus ícones, literalmente. Mas pronto, vai agora de certeza haver um processo muito, muito comprido. Este valor dos 16 mil milhões, não, o valor dos 6 mil milhões pagaria um ano de budget de funcionamento lá do Departamento de Finanças, ou seja, também é um bom incentivo para eles irem atrás destas multas gigantes. E há muitas outras empresas que estão a ver como é que isto se desenrola, porque têm processos muito parecidos e que têm de ver se de repente vão ter de regular vão ter de regular as margens e não vão poder fazer tanta transferência de preço, ou partir as empresas e tirar capital, pronto, fazer aí outros sistemas de engenharia financeira para continuarem a ganhar dinheiro e a lucrar, mas a fugirem aos impostos que devem pagar, neste caso no país da origem. Se isto ficou um bocadinho confuso, mandem-me uma mensagem e eu mando-vos um áudio a explicar, mesmo. A Perplexity, que é uma startup de AI que desenvolveu no fundo o primeiro search engine com modelos de AI, ou seja, uma plataforma ou uma interface em que nós podemos fazer perguntas em linguagem normal e os modelos que estão por trás da Perplexity vão ler a internet e respondem-nos em texto. Houve há um mês ou há cerca de 3 semanas, eu também falei aqui no podcast, houve um processo contra a Perplexity porque eles no fundo fazem scraping aos sites e resumem a informação que está nos websites. E para sites como a Forbes, neste caso foi a que trouxe isto a público, a Forbes e a Wired, não ter visitas mexe com o seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio baseado em subscrições mais advertisement, portanto publicidade. Se não tiverem visitas, a parte da publicidade vai ficar muito reduzida. E mesmo a parte das subscrições, porque se o modelo sumarizar, ou seja, resumir aquilo que está no site, eu se calhar já não preciso de pagar a subscrição, porque sei que posso fazer perguntas simplesmente ao modelo e ele vai-me responder e vai dar-me a mesma informação de uma maneira até se calhar muito mais rápida. Pronto, eles tiveram esse problema, recolheram essa informação, disseram sim senhor, nós não estamos a atuar bem, portanto vamos mudar algumas coisas no seu produto, na sua app, que vocês podem fazer download, está disponível. Agora, ele continua a resumir a informação, acho que eles tornaram ou fizeram alterações no modelo para que ele não resuma totalmente a informação do site e portanto deixa alguma informação em aberto para as pessoas visitarem o site e tornou as fontes da informação que vai tirar muito mais claras, que era uma coisa que antes não fazia, e portanto à partida vai recompensar as pessoas, ou neste caso os sites, com visitas das pessoas que fizeram as pesquisas. Mas para além disso, e para no fundo embelezar um bocadinho aqui o seu produto, até porque eles são puramente um produto que é para o consumidor, ou seja, não querem ficar com uma imagem negativa, fizeram duas coisas. A primeira é, eles têm um tier premium sem publicidade e vão agora começar a ter publicidade, no fundo o mesmo modelo da Google. A grande fatia de receita da Google vem da publicidade que é feita no motor de pesquisa da Google, porque aquilo agrega muita gente, e aqui a Perplexity vai ser a mesma coisa, portanto as primeiras perguntas não vão ter publicidade, mas depois as follow-up questions vão ser perguntas publicitadas. No fundo, se eu quisesse publicitar aqui o podcast, alguém fazia uma pergunta e a follow-up que o modelo sugeria seria algo tipo, mas olha, podes ler mais informação na página deste podcast, ou podes ir ouvir este podcast para saber mais informação. Pronto. E portanto, eles vão ter essa parte dos ads, até para conseguirem manter os custos de funcionamento, levantaram mais dinheiro. E também fizeram ou abriram, neste caso, um programa de revenue share que vai partilhar uma parte do revenue que vem da publicidade. Ou seja, eu quero fazer publicidade, pago à Perplexity. A Perplexity, quando recebe
uma pergunta para a qual a minha publicidade é mostrada e essa publicidade e a resposta tem informação de um site qualquer para além da minha publicidade, ou seja, eu faço uma pergunta sobre a OpenAI e ele vai ler uma resposta da revista Time. Diz, a revista Time disse que OpenAI XY. Se quiseres saber mais, podes ouvir o podcast do Álvaro. Pronto. Essa parte é publicidade e a Time vai receber uma parte do que eu paguei à Perplexity para aparecer. Portanto, já houve algumas empresas a entrarem neste seu partnership ou revenue share model. Uma delas foi efetivamente a revista Time, depois a Der Spiegel, Automatic, Texas qualquer coisa, deixa-me só confirmar aqui que é para não dizer asneira, Fortune, Entrepreneur, Texas Tribune e Automatic. E o WordPress também participa, mas não o Tumblr, portanto só a parte do WordPress e dos blogs. Ou seja, é um bocadinho o mesmo modelo que vimos em há 2 ou 3 episódios com a OpenAI e mesmo com a Google, ou seja, já são as próprias empresas que estão a pagar, no fundo, ou a dividir receita com os criadores de conteúdo, neste caso as páginas de notícias e de posts e etc., e não o contrário, em que se calhar essas pessoas que quisessem ter visitas tinham de se adaptar aos modelos de busca e adaptar se calhar um bocadinho até do conteúdo para aparecerem nos modelos de busca. A Perplexity aqui deu a volta ao problema que tinham e instauraram um Publishers Program, é assim que se chama, para fazer deals com estas empresas, e acho que no fundo é um modelo se calhar até mais interessante do que os modelos de exclusividade que têm-se visto até agora, por exemplo do Reddit com a Google e do The Atlantic com a OpenAI, porque permite para os writers de notícias estarem em várias plataformas e não estarem só no Google ou estarem só na OpenAI e terem de apostar numa que vai ser a que vai ganhar. Se calhar nenhuma vai ganhar e vai estar distribuído, o mais distribuído que está agora, pelo menos com a Google, o mercado do search. Mas vamos ver como é que isto evolui. Ainda por cima, este timing foi perfeito exatamente por causa do processo contra o monopólio que a Google tinha no search e, portanto, se calhar até vão aparecer mais empresas a tentar usar modelos da AI. A Perplexity não tem os próprios modelos, usa uma amálgama de modelos da OpenAI, Google, etc., mas tem investimento também destas gigantes, uma delas é a Amazon, ou seja, eles no fundo estão todas estas gigantes têm os próprios modelos, mas também estão a apostar nos outros, porque não sabem qual é que é o que vai ficar, se calhar ficam todos e, portanto, querem diminuir um bocadinho o risco de ou deles não funcionar ou o que eles apostam não funcionar e, portanto, acabam por investir em bastantes. Num tema completamente diferente, o Ozempic ou o Wegovy, que é o medicamento que foi descoberto ou inventado pela Novo Nordisk para diabetes tipo 2, mas que tem efeito na perda de peso e que está a ser um sucesso nos Estados Unidos, exatamente por causa disso é que a Novo Nordisk cresceu imenso e tornou-se a empresa mais valiosa da Europa, está a causar algumas overdoses por um motivo muito específico que eu já vou explicar. As overdoses não são como overdoses de drogas pesadas, em que há o risco de morte, mas são mais sintomáticas do que propriamente mortais. São, por exemplo, dão vómitos, diarreia, ou seja, mal-estar intestinal e gastrointestinal. Também dão, por exemplo, pancreatites, ou seja, problemas no pâncreas, ou pedras nos rins, mas não levam paragens cardiorrespiratórias, como levam as overdoses mais, entre aspas, não vou dizer comuns, mas as mais conhecidas, digamos assim. Mas porquê é que está a acontecer isso? Então, o Wegovy, ou o Ozempic é o nome para diabetes, o Wegovy foi quando eles perceberam que aquilo também fazia perda de peso e, portanto, deram uma segunda label e a dosagem é ligeiramente diferente e chamaram-lhe Wegovy, mas são o mesmo princípio ativo. Este princípio ativo, nos Estados Unidos, está em escassez, porque toda a gente, ou muita gente, estima-se que sejam milhões de pessoas mesmo, a comprar este medicamento para o efeito de emagrecimento, e portanto, como há muita procura, a FDA coloca este princípio ativo num estado de escassez. E o que é que isto faz? Isto faz com que os medicamentos que estejam, ou neste caso os princípios ativos que estejam num estado de escassez no país, nos Estados Unidos, podem ser comprados por farmácias à parte
farmácias que se chamam compounding pharmacies, que no fundo o que fazem é compram os princípios ativos e transformam-nos em medicamentos para depois poder vendê-los, e isso torna-se legal, porque o princípio ativo está em escassez. E, portanto, essas farmácias estão, efetivamente, a comprar esse princípio ativo de outras marcas, seja, no fundo, marca branca ou genérico, e depois processam esse princípio ativo, transformam nas injeções, aquilo é injetável, e vendem, no fundo, como marca branca. O que acontece é que, nas marcas originais, a dosagem já vem feita, ou seja, cada injeção já tem a dose ideal e, portanto, é só tomar uma injeção e já se tem a dose correta. Neste caso, não. Aquilo vem um frasco com o injetável e depois vem uma série de seringas para as pessoas fazerem as injeções. E, portanto, há muita gente a tomar doses muito mais altas do que o que é suposto, até 20 vezes mais. E isso depois causa efeitos adversos no corpo. E, portanto, acho que aqui a parte engraçada, ou melhor, que não é que seja engraçada, mas a parte que choca não é a parte da overdose, porque isso as pessoas vão sempre automedicar, no fundo, é mais a parte de quando o medicamento está em escassez, abre-se aqui um regime meio cinzento em que a FDA não toca, portanto a FDA não pode inspecionar o que estas farmácias estão a fazer, em que estas farmácias no fundo podem fazer o que quiserem, não é bem o que quiserem, mas podem vender aquele princípio ativo como quiserem, sem grandes regimes de proteção para os consumidores ou para os pacientes, não sei. Isto porque aquilo não é só para perda de peso, aquilo também tem efeito no diabetes tipo 2 e, portanto, é mesmo um medicamento. Ou seja, efetivamente, há pessoas que podem estar a sofrer as condições daquilo estar em escassez. Ou seja, não é só um capricho do país de poderem vender aquilo daquela maneira. É efetivamente uma maneira, se calhar, de contraporem a escassez do medicamento. Mas é engraçado este regime em que vale tudo e as pessoas no fundo estão-se a medicar com doses cavalares de Ozempic e passam dias a vomitar porque o corpo depois não consegue digerir aquilo e não consegue metabolizar aquilo corretamente. Saíram os resultados do crescimento do rendimento nas famílias nos países da OCDE e Portugal está em segundo lugar, ou esteve em segundo lugar no último trimestre que passou agora. Aliás, no primeiro trimestre deste ano, peço desculpa. O que é que isto significa? Significa que dos países todos da OCDE, que no fundo é, entre aspas, o grupo de países desenvolvidos do mundo, ou seja, das economias mais desenvolvidas do mundo, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, é isso que significa a OCDE, apenas a Polónia cresceu mais, ou apenas o rendimento das famílias da Polónia cresceu mais do que o rendimento das famílias de Portugal. Em Portugal, no primeiro trimestre deste ano, este indicador, portanto o rendimento disponível das famílias, aumentou 6,7% face ao trimestre anterior. O que é que isto significa? Isto significa que o que é o rendimento disponível? É o rendimento líquido das famílias já descontando a inflação e, portanto, a perda de poder de compra. Significa que as pessoas estão, no fundo, entre aspas, 6,7% mais ricas ou com uma remuneração maior do que no trimestre anterior. Vou dizer assim muito rápido o ranking: foi Polónia 10%, que é um valor muito alto, Portugal 6,7%, Chile 5,2%, Itália 3,4%, a média da OCDE foi 0,9%, portanto foi positiva, mas houve alguns países que não cresceram, ou seja, até que perderam rendimento real das famílias, como é o caso da Bélgica, da República Checa e da Grécia. Porque é que isto é um indicador bom, mas como é um indicador percentual, portanto é um indicador relativo, tem sempre por base aquilo que nós já tínhamos antes. É ótimo ser positivo e é ótimo ser positivo num valor alto, digamos assim, 6,7% é relativamente alto. Mas a base, se calhar, já era mais baixa do que os outros países, e é por isso que, por exemplo, países como os Países Baixos apenas cresceram 2,5%, ou seja, nós estamos a crescer mais, mas também estamos a crescer mais de uma base mais baixa. É mais fácil do que crescer mais de uma base mais alta. Porquê que isto aconteceu? Eles aqui na notícia indicam duas principais variáveis que aumentaram isto. A primeira são as mexidas no IRS, e este é direto,
Portanto, houve uma descida do IRS em 2024 no início do ano e vai agora ser reforçada em setembro, como eu também já disse no podcast anterior, ou seja, há mais dinheiro disponível para as famílias, porque as pessoas pagam menos impostos. E depois, a outra questão é o aumento das rendas, que para os inquilinos é uma má notícia, ou seja, diminui o seu disposable income, mas para os proprietários de casas, o aumento das rendas dá-lhes mais dinheiro, não é? Dá-lhes mais rendimento. E portanto isto conta muito e contou muito. Também na Polónia é um dos indicadores que ficou em primeiro, é um dos indicadores mais importantes, e sendo que cerca de 70% dos portugueses já tinham casa própria, isto afeta mais, ou este rendimento afeta mais, este aumento vai afetar mais, digamos, os proprietários do que propriamente os inquilinos. Portugal tem crescido relativamente bem desde a pandemia, ou seja, se fizermos esta análise não só para o último trimestre, mas desde antes da pandemia, portanto, do primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2024, Portugal foi o terceiro país onde o rendimento real mais cresceu. O primeiro foi a Hungria, com um crescimento de 30%, depois foi a Polónia, outra vez, com 17%, e na terceira posição surge Portugal, onde cresceu 12%. Também há aqui, se calhar, um efeito de atraso relativamente a apanhar a inflação, porque este valor foi mais baixo quando a inflação aumentou muito, e depois agora nós, com regime facilitado IRS e etc., se calhar conseguimos apanhar a inflação e os salários estão a crescer mais do que a inflação, e portanto existe aqui alguma positividade nestes indicadores. Positividade essa que não se vê nos estudos que se costumam fazer. Há um nome para este efeito, ou seja, o efeito em que os indicadores estão bons, o país está a crescer mais do que os outros países, o déficit está a diminuir, a dívida está a diminuir, o PIB está a aumentar, mas as pessoas não estão positivas em relação à economia, e tem um nome já nos Estados Unidos que se chama Vibecession, que no fundo é a contração das palavras recession, portanto recessão e vibe, ou seja, as pessoas não estão em recessão, o país está a correr bem, mas as pessoas sentem como se a vibe fosse estar em recessão. Portanto é um conceito engraçado. Mas sim, mas estamos melhor do que antes da pandemia já em bastantes indicadores. Um deles, por exemplo, é o consumo, que já está muito mais alto do que desde antes da pandemia. Os salários também estão a aumentar mais do que a inflação, ou seja, já estamos a conseguir combater a inflação, o rendimento das famílias. A população empregada está no máximo histórico, estamos com mais de 5 milhões de pessoas empregadas em Portugal. O grande problema é a habitação, que come muito deste rendimento das famílias, e pode ser por isso também que existe esta vibecession, portanto, esta percepção de que as coisas estão muito piores do que a questão, e também porque o facto de quase todos estes indicadores serem percentuais significa que, ok, as coisas estão a ir no sentido certo, mas ainda não estão no nível certo. Acho que é muito por aí também, e portanto ainda há muito trabalho a fazer, e certamente que se continuarmos assim estamos aí no sentido certo, mas é preciso continuar, no fundo. Ok, se calhar antes de irmos às notícias mais pequeninas, vou contar aqui um bocadinho como é que pensei, como é que fiz, aqui os detalhes, desvendar os detalhes da campanha desta semana. Se não viram, eu vou deixar o link para a campanha que fiz, aí o link do LinkedIn para a campanha que fiz. Mas basicamente há um problema muito grave não é grave, mas há um problema muito grande com um podcast só de áudio, que é este o caso, que é a discoverability, ou seja, é muito difícil pessoas novas chegarem ao podcast, a menos que seja por word of mouth, porque as aplicações de podcasts, quer seja Spotify, quer seja Apple Podcasts, como não são ainda meios muito monetizados por eles, não têm muito interesse em desenvolver muito aquilo. Para além disso, não existe um algoritmo como há no YouTube ou no Instagram ou no TikTok a mostrar os podcasts novos, até porque seria uma maneira de interação muito menos cativante do que vídeos. E portanto, podcasts só de áudio têm este problema de não serem facilmente descobertos. Como é que eles podem ser descobertos? Word of mouth, ou seja, vocês que estão a ouvir partilharem com os vossos amigos e malta que acham que vai ter valor deste podcast, e
campanhas ou o próprio host partilhar, ou portanto tentar ele chegar a pessoas, ou o podcast chegar de outras formas que não sejam o conteúdo que vem dentro destes ficheiros de áudio, seja coisas à volta. E foi isso que eu pensei, tenho de fazer uma campanha qualquer para mais gente chegar ao podcast, porque eu tenho tido boas taxas de retenção, ou seja, a malta que ouve quase tudo, cerca de 60%, 70% de vocês chegam ao final dos episódios, portanto isto significa que pelo menos uma parte das pessoas estão a gostar do que estão a ouvir. Falta é mais pessoas descobrirem que este podcast existe e que lhes pode trazer valor e, portanto, que vos vai dar tema de conversa para depois falarem com os vossos amigos ou com a família ou etc. E, portanto, falta chegar a mais pessoas. O que é que eu pensei? Tenho que fazer uma campanha. Então estive a estudar algumas campanhas históricas muito conhecidas do mundo, da Apple, do iPod, da Economist. E efetivamente uma das que me marcou mais foi uma campanha do Economist que era assim um fundo vermelho só com uma frase do género, eu não sei bem a frase, mas vai passar a mensagem, que era uma frase do género, eu nunca ouvi ou nunca li o Economist, e depois assinada tipo João, trainee num fundo de investimento, 46 anos, do género... estás a perder se nunca leste o Economist. A tua carreira vai estagnar muito mais rápido porque não estás a aprender. E foi um bocadinho essa mensagem que eu queria passar aqui também, principalmente porque já tive amigos meus a virem-me falar de temas que eu tinha falado no podcast. E eu, olha, ouviste isso no podcast? E depois a malta, sim, já nem me lembrava. Ou seja, estão efetivamente a aprender e está a ser tema de conversa das pessoas, pelo menos das pessoas que estão à minha volta e dos ouvintes que eu conheço. E portanto... há essa mensagem de se não estás a ouvir o podcast estás a perder informação, ou seja, como é que eu passo esta mensagem, e foi um bocadinho essa a mensagem que eu queria passar, portanto a ideia que eu queria passar, e fiz uns pósteres que diziam algo do género, não digas a ninguém como é que sabes tanto de um tema qualquer, ou não contes o teu segredo para ter sempre tema à mesa, whatever, uma mensagem assim do género. Pronto, vocês depois podem ver na mensagem. No link. E pronto, isso era a mensagem que eu queria passar, mas depois faltava-me, se calhar, um veículo para passar essa mensagem, porque eu podia só postar essa imagem do póster na internet, mas acho que não teria tanto sucesso como eu acho que teve agora esta campanha. Portanto, faltava-me um veículo. E existe uma coisa que se chama, por acaso não sei como é que se chama, mas a ideia é fazer uma campanha no offline, portanto no mundo real, que depois possa ser partilhada no online, que é onde a malta passa, ou seja, onde há mais malta e onde a malta passa mais tempo. Nós passamos 3, 4 horas ou mais nos nossos ecrãs e portanto há muito tempo de ecrã para ser visto e para estas campanhas existirem. Um exemplo, e que até foi um exemplo que eu guardei na minha cabeça, foi o exemplo da Rose quando pôs uns billboards na autoestrada que ia para a Microsoft e para a Google. Portanto, a Rose constrói uma spreadsheet que é a competidora do Excel e do Google Sheets, e puseram uns billboards na autoestrada que ia para a Microsoft e para a Google a dizer: a vossa spreadsheet é do tempo do Nokia qualquer coisa, ou é do tempo das cavernas. Assim, uma mensagem do género: vocês estão a fazer mal, venham para o nosso lado que nós é que somos bons. E aquilo teve imenso reach na internet. Porquê? Porque tinha uma mensagem engraçada, desafiadora, o David contra o Golias, mas aquilo não foi pensado para as pessoas que passavam na autoestrada verem os outdoors e ficarem: que giro, deixa-me ver o que é isto da Rose. Até porque, por um lado, aquilo teria de estar lá muito tempo para passarem pessoas suficientes para chegar ao reach que ele teve online, e por outro lado não é um produto que seja vendável de outdoors. As pessoas vão ver aquilo, vão engraçar, mas não, no carro não vão tirar o telemóvel e ir explorar a Rose naquele momento. Portanto, aquilo foi totalmente pensado do offline para o online. Tanto que a campanha, como aconteceu, foi os billboards nos Estados Unidos. Há uns eletrónicos, aqui também há, mas são poucos, e é possível comprar minutos só, ou seja, não é preciso ter um mês como aqui. E portanto, eles compraram 1 minuto em cada um deles, contrataram um fotógrafo para tirar a fotografia quando a campanha aparecesse, e depois isso foi o que eles enviaram para press release e etc, e foi isso que depois teve o reach na internet. Portanto, esta ideia de fazer uma coisa offline para depois ser partilhada online foi uma coisa que eu achei muita piada e tinha de pensar como fazer isso. Pronto, e há uns meses vi também uns muppies da Coverflex
em que eles tiraram umas fotos, eles puseram uns mupis espalhados pelo Porto e por Lisboa, tiraram umas fotos, e eu pensei, isto vai-me dar jeito, vou guardar este post. E pensei, olha, vou fazer também os mupis porque é um bom veículo para passar a minha mensagem. Só que fazer uns mupis aqui, pelo menos aqui no Porto, um mupi são aqueles cartazes que estão nas paragens de autocarro, assim. Um mupi e custa à volta de 600, 700 euros durante um mês, que é o período mínimo, pelo menos aqui, as marcas mais conhecidas de mupis, é o período mínimo que eles aceitam. Ou seja, não dá para pôr aquilo só um dia para ir lá tirar a foto, não é? Como aconteceu na campanha da Rose. E eu não ia gastar 600 ou 700 euros para ganhar alguns seguidores no podcast, seja para fazer um post no LinkedIn. Então, o que é que eu fiz? E aqui é que está o segredo. Os mupis não existem. Eu peguei no póster que fiz, fui a Photoshop, peguei nas imagens da Coverflex, obrigado desde já, Coverflex, e coloquei nessas imagens os meus pósteres. Tentei mascarar aquilo da melhor maneira. Acho que houve muita gente que achou que efetivamente os mupis existiam, até recebi mensagens a dizer, olha, ainda não passei por nenhum e até tenho passeado na Baixa, onde é que eles andam? Portanto, acho que deu para, entre aspas, e sem malícia, enganar as pessoas. Mas depois, para além disso, faltava-me, se calhar, a história para prender as pessoas ao post, porque isto não ia ser uma press release, não é? Nenhum jornal ia escrever sobre um miúdo maluco que pôs mupis no Porto e em Lisboa para propagar o seu podcast e para mais malta ouvir. Então faltava uma história. E a história surgiu-me a propósito desta questão toda da devolução das propinas. E fazia todo sentido, ou seja, eu já recebi a minha devolução das propinas, porque fui contemplado no grupo de pessoas muito restrito, que tinha todas as condições necessárias para ter pelo menos um ano de devolução das propinas, e pensei, e era um tema que estava quente, e pensei, olha, a história que eu vou contar é que gastei os 1500 euros da devolução das propinas a pôr mupis, a investir no meu projeto pessoal. Então foi isso que fiz as montagens, contei um bocadinho a história, pus o post no LinkedIn, pá, e aquilo, à minha escala pelo menos, que não é gigantesca, mas rebentou e tornou-se relativamente viral e teve uns resultados super interessantes. Eu estou a gravar isto segunda-feira ao final do dia, eu publiquei aquilo de quarta-feira ao final do dia, portanto, sensivelmente 5 dias depois da campanha, e eu vou partilhar convosco aqui os resultados. Mas basicamente foi isso, eu tive de pensar na mensagem que queria passar, tive de pensar no formato em que ia passar a mensagem, que foram os mupis, e depois tive de pensar na história para as pessoas pararem efetivamente no meu post LinkedIn e lerem, este maluco gastou 1500 euros a pôr mupis, que estupidez. Mas pronto, correu bem, e entretanto teve uns resultados engraçados. Eu vou agora dizer-vos como é que isto correu. Eu partilhei esta publicação no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Threads. No Twitter e no Threads as impressões foram irrelevantes. No Threads nem tenho lá os dados de impressões, portanto acho que não interessa analisar. No LinkedIn foi onde explodiu mais. A publicação até agora está com 26 mil impressions, que para a minha escala é bastante, 176 likes, 35 comentários, portanto houve muita gente a interagir com a publicação. Ao que acrescem mais 4 mil de uma segunda publicação que eu fiz com outra coisa que já vou contar aqui mais à frente, mas que está relacionada, portanto cerca de 30 mil impressions só vindas das duas publicações que estão relacionadas com isto da campanha. Tive depois também um aumento de 100 seguidores, ou connections, e portanto aqui foi muito positivo. Nas histórias do Instagram tive cerca de 3 mil impressions, sendo que as histórias chegam sempre a menos pessoas do que um post no LinkedIn, porque à partida, ou tendencialmente só as pessoas que me seguem é que vão ver, mas tive 100 e tal cliques no episódio. Foi também o melhor dia de reproduções, isto agora falando mais do podcast, foi o melhor dia e está a ser a melhor semana de reproduções do podcast, o que é ótimo, e o número de followers aumentou para o dobro, ou seja, não foi bem o dobro, foram 90% de aumento, mas foi super positivo, portanto acho que aqui os resultados da campanha foram ótimos. O que é que aconteceu a certo ponto, a meio da campanha? E está relacionado com isto o número de followers. Eu fui ver, por curiosidade, o top de podcasts de tecnologia em Portugal no Apple Podcasts. E o que acontece é que
a variável que conta mais, ou que tem mais peso para o podcast subir no top, é a rate de aquisição de novos ouvintes, e nomeadamente novos ouvintes subscritores. E portanto, como houve uma entrada muito grande de subscritores face à base de subscritores que eu tinha, ou seja, continua a ser muito mais pequeno que todos os podcasts que estão abaixo de mim no top, neste caso, o podcast começou a subir e a certo ponto estava top 5 de tecnologia, depois começou a ficar top 4, quando ficou top 3 eu fiz um re-update no post e portanto foi mais um pretexto para ganhar mais alguma tração naquele post a dizer malta, estou em top 3, isto agora era fixe se acabasse em top 1. Depois no dia seguinte acordei e estava em top 2, só faltava passar o Lex Fridman, porque é uma loucura ficar acima do Lex Fridman, porque pronto, é o Lex Fridman, não é? Mas fiz ali outro segundo push de malta, bora lá, só faltam alguns subscritores, vamos ultrapassar o Lex Fridman. E efetivamente quando acordei depois no sábado, estava em top 1 de tecnologia e top 27 a nível nacional de podcasts geral, ou seja, sem olharmos à categoria de tecnologia. Acima de podcasts como o Eixo do Mal, como 45 Graus, como o Governo Sombra, não, o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, que obviamente tem muito mais seguidores, muito mais audições, portanto, muito mais reproduções que o meu programa, ou seja, uma audiência muito maior, mas o facto de repente a história passar da campanha para agora se calhar consigo pôr o podcast no top 1, acho que depois deu ali uma segunda vida à campanha e efetivamente consegui, portanto foi ótimo. Muito obrigado a quem subscreveu e obrigado à malta que está a ouvir isto se calhar pela primeira vez ou pela segunda vez e que apanhou ali o podcast no início. Mas isso foi magnífico e, portanto, no fundo foi como colocar um podcast indie, que é gravado num quarto com um microfone, no top 1 de tecnologia e, pelos vistos, top 50 no Luxemburgo, também de tecnologia, com 0 euros de budget. Só a ser mais ou menos engenhocas no Photoshop ou no Figma e a ter uma ideia engraçada para fazer uma campanha gira. E portanto, acho que estas campanhas que misturam o offline com o online, principalmente se o offline não existir e for ele também fabricado, podem ser ótimas para se quiserem publicitar alguma coisa. Acho que é uma questão de pensarem se calhar nestes 3 passos, não é? Se eu tivesse agora olhando para trás, tivesse de vender um curso disto, era pensarem na mensagem que querem passar, no veículo, ou seja, o que é que vai, como é que isto é diferente de um post do LinkedIn ou de um post do Instagram, não é? E depois a história que vai, no fundo, apanhar aquilo tudo e englobar e entregar de uma maneira que as pessoas vão poder contar a história, não é? Olha, ele gastou 1500 para pôr uns billboards que diziam X. Tem aqui os 3 elementos. E pronto, é isso, deixam as pessoas intrigadas. Acho que foi super fixe e obrigado à malta toda que subscreveu e que apoiou e que mandou mensagens de apoio. Mas pronto, tem aqui a verdade. Quem achava que havia os billboards, peço desculpa por ser enganado, mas acho que serviu um propósito bastante engraçado. Agora sim, notícias mais pequeninas. Portanto, a primeira é que uma das piscinas dos Jogos Olímpicos foi aquecida, ou em parte foi aquecida com o calor que era produzido pelos data centers, ou por uns data centers que existem em França. Aquilo produz o equivalente a 1000 casas de eletricidade, ou de energia neste caso, e a energia que é dissipada, porque os breaks estão ali a aquecer, os servidores estão ali a aquecer, eles têm de arrefecer aquilo, e portanto eles pegaram nessa energia, aqueceram a água, enviaram a água para um provider de energia, que era a Engie, e esse provider de energia depois utilizou para aquecer as piscinas dos Jogos Olímpicos. Acho que é uma coisa que se calhar vai acontecer mais vezes, que é pegar nesta energia que no fundo é desperdiçada do treino de modelos ou de servidores, porque aquilo aquece mesmo muito e eles têm de arrefecer para não derreterem, não é? Para não se estragarem. E portanto pegar nessa energia e utilizá-la para outras coisas, acho que é uma coisa que vai acontecer mais vezes, e neste caso eles fizeram um negócio de 2 milhões de euros, ou seja, a empresa que tinha o data center recebeu 2 milhões de euros e vai dar energia free of charge de borla durante 15 anos para a cidade de Paris, chama-se Equinix, esta empresa, e estima-se que isto vai retirar 1800 toneladas de CO2 de emissões por ano. Portanto, acho que é positivo. Não sei, não vai resolver o problema, mas atenua sempre alguma coisa.
Outra coisa também engraçada, e são duas notícias que não são bem parecidas, mas são mais ou menos na mesma área, que é o Pitbull, portanto o artista de música latina, comprou os direitos de nome de um estádio universitário na Flórida, e portanto agora chama-se Estádio Pitbull. E para além disso, aquilo vem com uma série de perks, que é pode usar o estádio X dias por ano. Para ele, amigos dele têm prioridade também a utilizar o estádio. E portanto ele pagou 5 milhões para ter o nome por alguns aninhos. Que é assim uma coisa um bocadinho, uma ego trip, ter um nome com o meu nome artístico. Mas pronto, essa é a primeira. A outra, um bocadinho menos ego trip, foi que o Veneza FC ia entrar em falência e precisavam de angariar dinheiro, portanto levantaram um investimento. E falaram com o Drake, o artista Drake. E o Drake aceitou ajudar a financiarem-se para a empresa, para o clube não fechar. Eles precisavam de 40 milhões de euros, 10 milhões logo nas primeiras semanas e depois 30 milhões eventualmente para conseguirem pagar salários, etc. E portanto o que eles fizeram foi a Nike, ou a Nocta, que é, digamos, a submarca da Nike do Drake, vai ser a nova patrocinadora dos equipamentos, e depois ajudou a trazer mais dinheiro de outros investidores que não refere aqui na notícia, mas pronto, eles lá conseguiram levantar os 40 milhões que precisavam e a equipa não vai fechar, e agora, de acordo com o Drake, vão ficar com as camisolas mais bonitas do desporto, do futebol. Pronto, falando de Jogos Olímpicos, acabaram ontem, foi a melhor participação em termos desportivos de Portugal, e tivemos uma notícia menos boa ontem também, que foi que no dia em que acabam os Jogos Olímpicos, o presidente do Comitê Olímpico Portugal, que estava no cargo há 10 anos, José Manuel Constantino, morreu de doença prolongada, e no ano em que Portugal faz a melhor participação de sempre dos Jogos Olímpicos. Mas pronto, talvez tenha visto algumas das medalhas a serem ganhas. Trouxemos uma medalha de ouro, 2 de prata e uma de bronze no judo. Uma das de prata e a outra de ouro foram ganhas pelo mesmo atleta, ou neste caso, sim, o mesmo atleta, mas um deles foi em equipa. Portanto, ouro foi para a equipa que participou no ciclismo em pista, que foi o Yuri Leitão e o Rui Oliveira. Prata foi para o Yuri Leitão também em ciclismo de pista, mas não de equipa, e a outra prata foi para o Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, que não conseguiu a de ouro por 2 ou 3 centímetros. E trouxemos 14 diplomas que se dão aos 8 melhores classificados em cada modalidade. E pronto, é isto. Já sabem, malta, se estão a gostar disto, muito obrigado desde já, pessoal novo que está a ouvir. E já sabem, isto é sempre assim, eu digo sempre isto no final. Se estão a gostar, se isto vos traz valor, partilhem com alguém que saibam que também vai gostar e que também lhes vai trazer valor. E pronto, subscrevam, não se esqueçam, deixem aí comentários, likes, todas essas coisas. Se quiserem apoiar ainda mais, tem uma donor box, e que vai ser muito bem recebido e muito bem agradecido. E é isso, vamos para a semana.